ponto que falam de 3 portas. Eu gostaria de compartilhar com vocês, lembrando-me saudosamente do pastor Bastos, que um dia na casa dele, conversando com ele, eu disse: pastor Bastos, eu estou preparando uma mensagem sobre as portas de Jerusalém. Isso já fazem mais de 5 anos. E ele disse: irmão Pedro, no dia que você terminar, me avise, você vai pregar lá no Templo Central essa mensagem que eu queria ouvir. Porque um dia eu vi um pregador, começou, mas não terminou, e eu tinha muita vontade. Eu acho que se ele estivesse vivo hoje, ele ia ficar muito alegre com a revista da escola dominical, porque comentou não sobre todas, mas sobre algumas portas. E eu tenho essa mensagem já preparada, falta para passar para o Data Show, mas ela vai esperar 6 meses agora, depois dessa lição. Mas as 3 portas nós vamos comentar de uma forma mais ou menos parecida como está na nossa lição bíblica da escola dominical. E quais são essas últimas 3 portas que foram ensinadas hoje? Primeira porta, porta do monturo. Que porta era esta? O que representava esta porta? Literalmente aquela porta dava acesso ao lixão que estava lá em Jerusalém. E naquele lixão, pessoas que não tinham identidade, eram indigentes ou malfeitores, eles eram lançados seus corpos naquele lixão. Era jogado ali enxofre, e ali o fogo ardia por baixo, tinha gases, e o fogo ardia constantemente. E ali era onde lançado todos os dejetos, lançado todo o lixo da cidade de Jerusalém, e o fogo pegava, a fumaça subia. E ali naquele lixão era também erigida uma imagem que os reis de Jerusalém fizeram loucura diante de Deus e colocaram uma imagem de Moloque. Moloque era o Deus que pedia aos pais que sacrificassem os filhos, ou seja, passassem os filhos pelo fogo, exatamente ali naquele lixão, naquele monturo que era chamado Vale de Inom. E eu queria dizer para a igreja que essa porta, para a igreja espiritualmente, os judeus eles abriam, jogavam lixo e fechavam, mas essa é uma porta que a igreja não pode passar, é a primeira porta, a igreja não pode passar nesta porta. Eu me lembrei da mensagem da professora Sara Cavalcante, obrigado, senhor Miguel. Professora Sara Cavalcante, uma judia convertida ao cristianismo, eu tenho o sonho de um dia trazer ela aqui ou na nossa igreja, que vai ser concluída daqui a pouco. Trazemos ela, é uma unção tremenda na vida daquela mulher, e ela falava sobre a síndrome do gato vira-lata, né? O gato ou o rato entra dentro do cesto do lixo e fica tirando coisa para ver o que presta. E é exatamente o que está lá nesse lixão, é o mundano, é as paixões, são as coisas horríveis, pecaminosas, destruidoras, e estão ali. E muitas vezes nós estamos com essa síndrome do rato vira-lata, é na internet, é na televisão, procurando alguma coisa boa, mas nunca achamos essa coisa boa, porque lá no Vale de Inom, lá no monturo, por trás daquela porta, só tem coisas que não prestam. E nós temos que fechar essa porta, tapar essa brecha, para que isso não entre na nossa família, não entre na nossa vida. Um dia chegou um jovem, hoje esse jovem é bem sucedido, é casado, já tem filhos, não está mais se congregando conosco por força maior, está morando no outro bairro, mas é um amigo. E um dia ele chegou na minha casa e disse que era fraco, e disse que estava fazendo isso, disse que estava fazendo aquilo. Eu também não fui expor nada dele não, irmãos. Porque ninguém pode estar expondo as coisas dos outros, não. Às vezes quando é exposta, a gente tem que corrigir, tem que ajeitar, para que haja mudança. E eu fiz uma pergunta para ele: meu filho, você tem alguma, na época não tinha internet ainda, na época não tinha essas coisas que hoje a mocidade tem um acesso fácil, não só a mocidade, casado de todas as idades, né? Aí então, eu perguntei para ele: você na sua casa tem alguma revista pornográfica que você vê? Aí ele disse: irmão Pedro, eu quero confessar para o Senhor, eu tenho sim. Pois é isso, você não consegue ser forte, não consegue se firmar, não consegue amar a palavra, não consegue orar, porque a sua mente está cauterizada pela pornografia. Você pode ser a melhor pessoa do mundo,
Você pode ser uma pessoa especial, mas a partir do momento que você entra em algumas áreas, você fica fragilizado, fica vulnerável. E Deus não nos chamou para sermos escravos, Deus nos chamou para a lei da liberdade. Quando nós conhecemos a Jesus, João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos Cristo, Ele é a verdade que liberta. Então fuja da prostituição, fuja da pornografia, fuja da imoralidade, fuja da indecência, fuja da aparência do mal, para que você possa ter a porta do futuro fechada para você, e você não tem nada a ver com esse lixo, com essa podridão que está aí fora. Nós somos chamados para a novidade de vida, nós somos chamados para a santidade. É uma multidão, no meio da multidão, falo de multidão como a igreja geral, e falo também como a igreja local. Somos muitos, tem vários tipos de comportamentos, de estudos e tanta coisa, mas eu queria dizer: fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta do futuro, e deixe Jesus inundar sua vida com o Espírito Santo. Deixe-se dirigir pelo Espírito Santo, subjugue a carne, ande em espírito, e você vai colocar a carne debaixo dos seus pés. Você pode dizer amém para isso? Amém. Segunda porta, a porta da fonte. Interessante que o comentador faz um comentário muito bom, que é nessa porta que nós vamos beber da água da fonte, água pura, água mineral, água que vai saciar a sede, a verdade. Mas dentro do meu comentário, na mensagem que preparei, eu falo dessa fonte, dessa porta da fonte, no outro sentido, que era exatamente lá, na porta da fonte, que estavam os jardins. Lá estavam as flores. O professor Laércio até nos ajudou na aula hoje. Estavam as flores. Isso fala de algo que é vulnerável, delicado, e isso representa a família. Todos nós às vezes temos problemas com filhos, problemas dentro do casamento, mas eu queria dizer uma coisa: não há nada que justifique o fracasso da família. Você pode perder os seus carros, pode perder seu emprego, pode perder sua própria vida, mas você nunca vai conseguir justificar o fracasso dentro da sua família. Então a porta é a porta da fonte, é a porta onde tem águas. Água representa vida, saúde, representa força, mas as portas, essa porta, ela tem que estar fechada. Sabe por quê? Para você não expor sua família, para você não deixar a sua família vulnerável aos ataques do inimigo. Defenda a sua família, proteja a sua família. Defender a família não é se meu filho, minha filha ou minha mulher fizer uma coisa errada, eu vou defendê-lo, não. Eu aprendi isso de meu pai. Quando eu ia para a rua e eu brigava e apanhava, eu chegava: não, pai, moleque, ai, vem cá, meu filho. Ele tirava o cinturão: vai comendo, era pego. Eu apanhava na rua e apanhava em casa. Eu já contei aqui essa história, vou repetir, porque ela cabe aqui muito bem dentro dessa história. O seu Araújo, Raimundo Araújo Barros, e a dona Lourdinha foi aquela que eu falei, que partiu agora, ela creu em Jesus, aceitou Jesus. Negócio de futebol, né? Negócio de futebol para aqui e para lá, e o Ceará, o filho dele, que era junto também, Fortaleza. Aí começamos a disputar, ele meteu minha mãe no meio, eu meti um burro nele, irmãos, a cabeça dele inchou, ficou assim, um negócio impressionante. Aí baixou logo a pressão, e eu comecei a me tremer, a passar mal, fui para casa, matei o homem. Aí a mãe dele foi lá e, dizendo as piores coisas na casa da minha avó, eu peguei no braço dela: sai daqui, vai para cá. Aí eu disse: quando Araújo chegar, ele vai lhe pegar. Aí eu disse: está certo. Aí quando o Araújo encostou o carro, aí eu disse: agora é ele ou eu? Moleque velho atrevido, né? Fui lá para a porta da casa dele, sentei no banco da praça. Aí lá veio o Araújo, aí o sangue começou a esquentar, né? Aí o Araújo: ei, Júnior, tudo bom? Tudo bom, senhor Araújo. Aí comecei a ficar calmo, né? Aí disse: você brigou com o Júnior, não foi? Amanhã vocês estão tudo bem, rapaz. Isso é coisa de menino, né? Então tudo bem. O guardou mágoa. Se eu tivesse brigado comigo, aí o meu pai ia tomar satisfação com ele, ia ter uma briga de família. Nós temos que procurar corrigirmos os nossos dentro de casa. Procurarmos corrigir a família. Embora tenha razão, a gente tira a razão para que
que haja aproveitamento, porque nós temos que fechar a porta, porque a nossa família é preciosa. Repito de novo, não há nada que justifique um fracasso na família. Fracasso material, de filhos desempregados, de filhos sem condição social, fracassos de pessoas afastadas da igreja, pessoas distanciadas de Deus. Nada disso vai justificar. Então renuncie a algumas coisas, deixe para trás. Família em primeiro lugar, cuide da família. E eu digo uma coisa, família está em primeiro lugar que a igreja. Se a igreja está atrapalhando a família, então ou você sai da igreja, vai para outra igreja, ou então você ajeita o negócio, porque a família é em primeiro lugar, porque a igreja é a primeira família. Deus acima de tudo. E se nós deixarmos sermos conduzidos por Deus, falamos dentro dessa fonte. Davi tinha 30 valentes, nós pregamos aqui. Eu estou aprimorando essa mensagem, eu quero pregar lá no Piauí, se Deus quiser. Se Deus me der vida, que eu não sei, amanhã eu posso estar nem aqui mais, porque do jeito que as coisas estão aí, mas eu não vou deixar minha carreira de profeta. Eu sou profeta de Deus e eu não posso temer a nada. Eu tenho que falar a verdade e procurar a saúde da igreja. Eu sei que isso é uma utopia. Sempre na igreja vão ter problemas. Não existe igreja perfeita. Às vezes chega uma pessoa, o Pedro, eu queria me congregar aqui, porque lá na minha igreja, aquilo, acolá. Meu filho, a primeira coisa que eu digo, aqui também tem problema. A gente está de fora, pensa que é um paraíso. Quando entra, aí vê que é um paraíso, mas é um paraíso assim, meio turbulento, cheio de coisa. E nós vamos falar sobre esses valentes de Davi. Lá estava Joabe, professor Daniel. Lá estava Abner, Simei, grandes nomes que nós destacamos na Bíblia. Às vezes as pessoas pensam, aqui os grandes aqui são Pedro, Cláudio e João. Mas o grande pode ser você, o especial de Deus pode ser você, o discípulo íntimo pode ser você. Nós estamos aqui porque Deus colocou. Mas eu queria dizer uma coisa, para você ser especial de Deus, não precisa aparecer muito não. Hoje eu chamei a Eudinha para cantar, eu disse, ela canta tão bem, não aparece muito. Isso na minha ótica, mas o Senhor, Ele sabe aqui o serviço de cada um, a sinceridade de cada um. Ele conhece o caráter de cada um, sabe que tem caráter, que é mau caráter, sabe tudo aqui, porque Ele conhece. E o desejo dele é que haja mudança e transformação, porque Ele quer que nós sejamos os íntimos dele. E aqueles três, eles foram considerados por Davi os mais especiais, os prediletos. Sabe por quê? Porque eles arriscaram a vida deles e foram até Belém. Porque Davi disse, se eu tivesse agora das águas frescas, das fontes de Belém. E eles foram lá em Belém, arriscaram a própria vida, porque Belém estava naqueles dias dominada pelos filisteus. E eles trouxeram água para Davi. Aí sabe o que foi que Davi fez? Davi fez isso aqui, eu não posso beber essa água, porque poderia ter custado o sangue dos meus homens, e eu ofereço essa água para Deus. Vamos oferecer das fontes para Deus, vamos dar o melhor para Deus, vamos fechar as portas e protegermos as nossas famílias. Quantos podem dizer o amém? Amém. Quem lembra qual era a terceira porta de hoje? Terceira porta do terceiro ponto. Ei? A porta de... é um nomezinho esquisito, né? Micafate. O que quer dizer Micafate? Para a gente falar uma linguagem mais simples. A porta da... o Rebouço ali está doido para falar, né? Mas está lá atrás, né? Porta da guarda. E o que representa essa porta da guarda? De nós guardarmos a palavra do Senhor. Não sermos ouvintes esquecidos. Não podemos ser como a onda do mar que vai e volta, impelida de um lado para outro. Temos que guardar essa palavra no coração, para nós não pecarmos contra o Senhor nosso Deus. De que maneira o jovem purificará o seu caminho? Observando segundo a tua lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. A declaração de Davi no Salmo 119, eu não me lembro o versículo, 105, é esse aí da lâmpada, mas esse da recreação, irmão Daniel, esse aí é o da lâmpada. Eu estava contando hoje na escola, que na época, e um negócio até que eu fiquei honrado, irmãos, eu botei lá no blog, né? Botei no blog e botei Pedro Nogueira Lima Júnior, e agora eu estou na genealogia da minha família, apesar de não ter o nome Girão no sobrenome, mas sou filho de Girão. Aí está lá
currículo das minhas irmãs, meu, da minha mãe, né? Dentro da árvore genealógica da família Girão, né? E eu me lembrei da minha mãe agora, do tempo que eu era criança, que eu ia para o colégio, aí a gente levava aquela merendeirazinha, não era com Coca-Cola, bate-gute, iogurte, suco, era com que suco? Era com que suco, né? E muitas vezes era um pedaço de pão passado manteiga, uma bolacha doce, uma daquela que quebra o dente. A Amélia ganhou um monte de bolacha, o Celso gosta tanto dela, trouxe aquela bolacha quebra-dente para ela, lá da barreira. Aí, meus irmãos, a gente ia para ali, e a gente estava na aula, doido que batesse o recreio, não era para outra coisa não, para tomar merenda, que suco, a hora do recreio era a melhor hora. E Davi me impressiona, e eu queria ter o mesmo conceito, a mesma vivência, a mesma praticidade de Davi, quando ele diz o seguinte: a minha recreação está na tua palavra. Se para mim o recreio era tomar o que suco lá, com qualquer coisa para misturar lá, se o recreio de cada um aqui algum lazer, alguma coisa, Davi ele dizia: eu me recreio, a minha alegria está em meditar na sua palavra. Mas infelizmente as pesquisas não mentem, mas dizem que 80% dos crentes deixaram de ler a Bíblia, só lê na hora do culto. E nós precisamos tirarmos pelo menos meia hora. Outros que tenham mais tempo, mais condição, tire uma hora para você ler a Bíblia de joelho, cantar louvores, para você orar. Precisamos nos aproximarmos de Deus, precisamos ter uma vida de um devocional maior, precisamos guardar mais a porta do nosso coração, da nossa vida, e isso só será possível se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Pais, eu vos escrevi, sabe por quê? Porque vocês são fortes. E qual é o motivo, a motivação que caracteriza essa força, essa fortaleza? Porque a palavra de Deus habita em vós. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós tendes vencido o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque vocês conheceis o Pai. Então o que precisa para nós é mais conhecimento de Deus. O profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus, nos achegarmos a Ele, nos enchermos dEle, tirarmos as coisas que são caprichos, que são muitas vezes mau hábito, que são paixões e tantas coisas que às vezes estão dentro de nós, e temos que lançarmos fora e nos revestirmos do novo homem. Então, irmãos, porta do futuro, vamos fechá-la, não vamos abrir nem sequer por um minuto, porque lá é onde está o mundo, e eles querem entrar na nossa vida, querem entrar na nossa casa, querem entrar na igreja, estão mudando os valores da igreja, estão mudando os princípios da igreja, estão querendo distorcer e distorcer os bons costumes da igreja. É o lixão que quer entrar, mas a porta está fechada. Feche sua porta da sua família. Outra coisa que eu queria bater na tecla aqui, que nós falamos hoje na escola: hoje os pais não têm mais aquela responsabilidade com os filhos, estão deixando os filhos à revelia, faz o que quer, namora do jeito que quer, bota os filhos dentro de casa só com o namorado e com a namorada. Ontem eu estava aqui na casa e eu vi uma cena que me deu vontade de chorar. Coisas sensuais. Feche a porta do lixão, isso é mundano, e abra a porta da Bíblia, da palavra, da espiritualidade. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos beber da fonte, amém? A fonte está jorrando aqui, mas vamos também proteger o jardim. Vamos proteger os jardins, são vulneráveis, são frágeis, e isso é o nosso exemplo dentro de casa. Às vezes as pessoas estão na igreja, aí, meu filho se desviou por causa do presidente da mocidade, minha filha se desviou porque o pastor foi grosseiro com ela. Às vezes se desvia é porque você não está protegendo o jardim. O seu mau testemunho dentro de casa é horrível, é péssimo. Aí daqui a pouco você quer restaurar, ressuscitar, e não consegue mais e quer transferir a culpa para outro. Então, a começar por mim, a começar por você, salve a sua família, proteja o jardim de Deus e guarde essa palavra no seu coração. Se você quiser aceitar Cristo como Salvador, se você quiser vir agora, venha. Se você quiser se reconciliar, vem aqui. Nós não vamos julgar que você está tirando o lixo, não. É entre você e Deus. É entre você e Deus. Nós não temos nada com isso. E Deus quer te restaurar. Se você não tem coragem de vir aqui, ore aí e tome a iniciativa. Mas bom é que você venha hoje aqui, como um dia eu vim, como um dia todos nós viemos.
Vamos cantar a tua palavra escondida.